Olá, muito boa noite. Avançamos agora para o debate habitual, às sextas-feiras, neste último jornal. São meus convidados Eduardo Teixeira, é deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Deputado Eduardo Teixeira, vou começar por si, por estes números do desemprego. O Instituto Nacional de Estatística e o Eurostat mostraram que a taxa se manteve inalterada no mês de junho, em comparação com o mês de maio. No entanto, se falarmos em números dos últimos 4 anos, dos últimos 4 anos da legislatura, constatamos que se perderam 210 mil empregos, o que nos faz olhar de outra forma para os números divulgados hoje. Boa noite. Antes de mais, tem que se analisar também comparativamente e gradualmente cada ano que passou e percebermos que só no último ano, ou seja, de 2014 para 2015, a taxa de desemprego recuou 1,5%. Também temos que entender que na soma destes 4 anos e desde o início do governo, que a taxa de desemprego situava-se em 14,3% e hoje temos novidade de 12,4%. Mas, se percebermos na média europeia, percebemos que Portugal, de facto, como a Carla disse muito bem, é o terceiro país que mais tem progredido, eu não digo regredido, porque apesar do número de crescer, tem progredido nesta matéria. E é um facto de que isto deve-se à forte política que tem sido desenvolvida por este Governo nos últimos tempos, vocacionada para a economia e para o emprego. Claro que há caminho ainda mais para percorrer. Iremos falar sobre os programas eleitorais, sim, mas percebemos que quais são as propostas também no sentido do combate ao desemprego e criação de emprego? Nesta matéria, sabendo nós que temos 12,4% de desemprego, sabemos nós que estamos em linha com a média europeia, mas é bom, quando se olha para todos os países da União Europeia, perceber que há várias velocidades e Portugal, de facto, está sensivelmente na média da União Europeia e dos a 19, ou seja, que tem o euro. Mas percebemos que a meta nos próximos 4 anos é atingirmos os valores a rondar os 10%, 10,2%. Ou seja, temos aqui ainda um longo caminho a percorrer, mas perceber que em 2011, quando era 14,13% e nós hoje falamos em 12,4% e queremos atingir 10%, estamos a falar num crescimento que tem que ser sustentável, porque Portugal só há uma forma de combater o desemprego. É, como a Carla disse, criar emprego. E criar emprego é preciso apostar na economia. Sim, e apostar na economia é criar competitividade. E, portanto, não é possível analisar só a situação do desemprego sem olhar para a empregabilidade. E, como disse, há alguma perda de emprego, mas isso resulta claramente da situação que vivemos no meio do período entre 2011 e 2015, da situação drástica que encontramos e que foi preciso, com certeza, reajustar o país. Não há um governo que tenha cortado tanto na despesa primária como cortou em mais de 12 mil milhões de euros. Isso também terá reflexo nessa matéria. Vamos então às estratégias. Começo por si, Eduardo Teixeira, pelas estratégias que foram apresentadas esta semana, o programa eleitoral da coligação. Que país é que a coligação PSD-CDS-PP está a prometer? Olha, desde logo, depois do trabalho que foi efetuado no sentido de reganhar a soberania, equilibrar as contas públicas, dar esperança aos portugueses com a aposta que teve que surgir na economia, vocacionar o pacote de fundos comunitários para o investimento estratégico na criação de emprego, há que pensar que agora Portugal pode mais. E pode chegar, de facto, mais longe e pode, de facto, ambicionar mais para um povo e acho, ainda quero dar aqui um registro positivo deste programa eleitoral que tem, de facto, este slogan, agora Portugal pode mais, porque no passado, quando o PSD chegou ao governo, podia ambicionar muito pouco. Era preciso retirar Portugal da falência, dar esperança a uma população que se encontrava muito desmotivada, porque sabia que Portugal não tinha dinheiro para pagar os seus salários nem pensões. E agora, o Primeiro-Ministro diz que quer tornar Portugal numa das 10 economias mais competitivas do mundo. Esta meta não é um pouco irreal?
Se nós pensarmos que Portugal está a dar passos muito positivos, por muito que o Partido Socialista contraria Estado, mas é a terceira vez na história do último mais de um século que Portugal acontece isto, em termos de exportações, tem uma balança comercial positiva, nós temos que afirmar esta competitividade ainda mais da nossa economia, com ambição. E, portanto, tenho aqui neste programa eleitoral muita realidade, mas também tenho muita noção do caminho que temos para pagar a dívida e dos erros que foram cometidos ao longo de muitas décadas para o passado. O programa eleitoral do PST dá-se ao pormenor de reduzir a dívida pública em 6% ao ano nos próximos 4 anos. Terá também uma devolução de rendimento, não só aos funcionários públicos, que o perderam de facto, mas também com uma carga fiscal ao nível da sobretaxa menos elevada, mas também ao nível de algumas matérias e ao nível de IVA. E, portanto, a economia portuguesa tem todas as condições agora para se afirmar e tornar-se, de facto, muito mais competitiva, porque nós somos bons no que fazemos. Há um Portugal de sucesso, na verdade, que não está oprimido nem está escondido. É aquele que é vendido lá fora e que Pedro Passos Coelho falou neste programa eleitoral, porque é a nossa economia que gerará empregos e com que fará com que os nossos jovens tenham mais oportunidades. Porque ainda há bocado ouvi falar o Manuel Mota sobre o desemprego, mas esquece que, por exemplo, o desemprego em Espanha, os jovens em Espanha são quase 50% dos jovens que estão no desemprego, são 49,2%. Em Portugal já não é assim. Em Portugal é metade do que em Espanha, ou menos de metade. São 31,6%. São 31,6% com diminuições expressivas em junho, com diminuições... Não, são 31,6%. Quando em Espanha são metade, são quase 50%. E os jovens vão acreditando. Por isso é que, se calhar, há muitos autarcas, Carla, que nestes últimos tempos têm criticado a questão da vocação e da finalidade dos fundos comunitários, porque querem continuar a fazer rotundas, continuar a fazer estradas, continuar a fazer duplicação de estradas, que às vezes as estradas são importantes, e fazer infraestruturas triplicadas ou quadriplicadas. Nós não temos um déficit de infraestruturas, temos sim um déficit de competitividade, continuamos a tê-lo, e é nessa perspectiva que, apesar deste Portugal de sucesso existir, tem que ser replicado e temos que apostar nele. E Pedro Passos Coelho, o programa que fez, que apresentou, é um programa realista e que os portugueses terão a oportunidade de ter Deputado Eduardo Teixeira, neste programa eleitoral apresentado há aqui uma medida, ou medidas que foram repescadas ao último programa do Governo. É o caso do plafonamento das pensões. As opiniões dividem-se, isto tem vindo a gerar nos últimos 2 dias alguma discussão. Há quem defenda que este modelo não é viável, com o Partido Socialista também a dizer que é necessário apresentar um programa diferente deste, uma vez que a coligação não fez contas aos custos destas medidas. Eu não concordo com isso. Em primeiro lugar, o plafonamento será voluntário. E também haverá a divulgação total até 2017 do SES, da contribuição extraordinária que existe atualmente. Mas haverá também, ao nível das pensões, um aumento muito significativo das pensões mínimas. E, portanto, eu penso que terá que ser analisado bem esta questão. Eu também vi essa crítica na imprensa, mas penso que não terão-se apercebido que o plafonamento será voluntário. Mas eu há pouco ouvia o Manuel Mota falar e, de facto, o Partido Socialista, nesta réplica que em algumas matérias vai tendo do PST e do que se tem executado nestes 4 anos, fala muito agora no crescimento económico. Se é algo que nós temos pugnado, e aliás, no acordo de parceria negociado com Bruxelas, foi a premissa número 1 que se pôs: crescimento económico. Portugal precisa de crescer, Portugal precisa de criar valor e Portugal precisa de criar riqueza e criar emprego. Mas nós temos muito mais prioridades, porque nós nos preocupamos com as pessoas. Nós temos que conseguir ainda um maior equilíbrio demográfico. Nós sabemos que temos um problema todos muito grave, que é este déficit brutal. Há conselhos no país que nos próximos anos, por muito que façam políticas locais, vão ter que
podem desaparecer no médio prazo. Há concelhos no Alto Minho, que eu vi os dados, por exemplo, o Melgaço, que nascem uma criança por mês. Isto não é possível manter um concelho com uma criança por mês. E, portanto, nós temos que ter ainda mais medidas efetivas nessa área. E temos que combater, de facto, as desigualdades. Mas combater as desigualdades não significa que não se tivesse feito já estes 4 anos. Temos que conseguir ainda mais e, portanto, estas 5 premissas de mais crescimento económico, de mais acesso à saúde, por exemplo, todos os portugueses terem, quase todos têm, mas ainda não todos, há 93% dos portugueses que o têm, mas há um caminho ainda para percorrer, ter um médico de família, mas também dentro do Serviço Nacional de Saúde, poderem transitar, isso é uma das medidas que está prevista. Mais qualidade na educação, com certeza. Nós temos ainda que ter mais graus de exigência. E, portanto, quando nós falamos apenas nas questões economicistas ou fiscais, eu hoje, e Carla perdoar-me-á, se eu hoje der aqui este exemplo que li na imprensa sobre um partido que tem um absoluto desnorte. Ver António Costa hoje, tivemos todos conhecimento, o Manuel Mota, como militante do Partido Socialista, deve ter recebido essa carta do Secretário-Geral a pedir uma contribuição, e nós não nos esqueceremos de quem contribuiu, porque divulgaremos uma lista de benfeitores. Bem, se vai inaugurar aqui uma campanha tipo estilo americana, quem mais contribui poderá ter melhores contrapartidas. Eu acho que é algo que os portugueses e o próprio Partido Socialista, os seus dirigentes, também fizeram uma crítica. Nós não podemos olhar para os critérios apenas e só mas agora o deputado Eduardo Teixeira, deixa-me ouvir o deputado Manuel Mota, para terminarmos, o deputado Eduardo Teixeira, últimos pontos a salientar. Deixa ficar bem claro que, primeiro me disse mal dos autarcas. Não, em relação ao aproveitamento de fundos comunitários. O poder local é para nós muito importante e nós realçamos, eu sou um autarca e, aliás, tenho responsabilidades nacionais nos autarcas sociais-democratas dentro do Partido Social Democrata, e com muito gosto, há muitos anos. Mas é evidente, nós nos primeiros 10 anos aproximamos da Europa e, portanto, face à criação de riqueza, nós aproximamos nos primeiros 10, dentro da história da nossa adesão à Comunidade Europeia, aproximamos 15 pontos percentuais. Nos últimos 15 anos, nós regredimos 4 pontos. Bem sei que os 2 últimos anos foram muito importantes nas questões do overbooking, na limpeza que nós fizemos, porque havia sempre aquelas pessoas que no início de cada pacote comunitário, ou os lobbies, que acabavam por comprometer os fundos comunitários, e depois havia taxas de execução baixíssimas. Este governo teve a coragem de dizer não, chega e basta a isto, e acabou por ter taxas de execução. Por exemplo, o Manuel Mota falava da agricultura, eu acho que todos reconhecem que o PRODER foi, nos últimos anos, excepcional, teve um grau de execução de 100%, não havia mais €1 para ser gasto, porque teve-se a coragem de limpar do passado. E muito disso, meu caro Manuel Mota, foi aplicado precisamente no interior. Quando eu há bocado falava no mais combate às desigualdades, precisamente falava não só nas desigualdades sociais, nas classes etárias, mas também nas diferenças interior-litoral. Mas eu acho que nós temos, de facto, um território de enorme potencial, mas com baixa densidade populacional, que também tem sucesso. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo aqui no Norte, Arcos de Valdevez, que nos últimos anos criou alguns, penso que 2.000 postos de trabalho, mas é um território dentro do Minho de interior, porque teve uma política e uma estratégia de desenvolvimento associada a um crescimento. E nós temos muitos outros bons exemplos que temos que conseguir aproveitar, claro, com infraestruturas, mas não podemos duplicar, triplicar e quadruplicar quando as infraestruturas já existem. E, portanto, cada €1 gasto tem que ter um retorno privado e tem que ter um reflexo no emprego. E, portanto, para mim, acho, e estou certo, de que este programa eleitoral acaba por ter uma realidade muito grande, porque não se preocupa-se essencialmente nas pessoas, nas questões demográficas, nas questões fiscais, nas questões de emprego e na economia, preocupa-se com as pessoas, ênfase pessoas, mas também uma realidade de que não pode continuar o regabof que no passado o Partido Socialista pôs o país como pôs, porque a dívida também tem que ser para pagar. E, portanto, tentaremos atingir no final da legislatura, em 2019, os 102%, quase 100%, quando o PS tem este número muito mais acima no final da legislatura. Quando não se pode continuar a pensar
que o Estado gasta como se tivesse um saco sem fundo. Não, a dívida é para pagar, já todos percebemos, mas temos que dar esperança e temos que conseguir, agora sim, como diz o lema do Partido Social Democrata, Portugal pode mais e pode também aliviar a carga fiscal sobre as pessoas. Manuel Mota, para terminarmos. Muito bem, agradeço o comentário e a presença neste último jornal. Foi o nosso último debate antes das férias. Durante o mês de agosto não haverá o último jornal. Aproveito para desejar aos dois um bom descanso, umas ótimas férias e cá nos reencontramos depois em setembro. Muito obrigado. Boa noite. Boas férias. Obrigado.